De repente, quase da noite para o dia, o mundo digital foi invadido. Imagens que pareciam ter saído de sonhos, textos que fluíam com a coerência de um escritor experiente e até mesmo músicas com melodias inéditas começaram a surgir, não das mentes humanas, mas de algoritmos. Foi um despertar inesperado, um terremoto silencioso que abalou os alicerces de indústrias inteiras e mudou nossa percepção sobre o que as máquinas são capazes de fazer. A inteligência artificial generativa não apenas chegou, ela irrompeu, transformando o que antes era ficção científica em uma realidade palpável, quase mágica. Essa nova força tecnológica, que se manifesta de formas tão diversas quanto surpreendentes, trouxe consigo uma dualidade inegável. De um lado, a promessa de um empoderamento criativo sem precedentes. Artistas, designers, escritores e até mesmo desenvolvedores agora têm à sua disposição ferramentas capazes de ampliar sua imaginação, acelerar fluxos de trabalho e explorar avenidas artísticas antes inimagináveis. A barreira entre a ideia e a concretização nunca foi tão tênue. Mas, do outro lado, reside um medo profundo e legítimo. A mesma tecnologia que empodera também ameaça. Será que a capacidade das máquinas de criar de forma autônoma não acabará por suplantar o trabalho humano, tornando obsoletas profissões que exigem precisamente a criatividade que agora a IA generativa parece replicar com tanta destreza? É uma questão que paira sobre cada nova imagem gerada, cada texto escrito por um algoritmo. Mas afinal, o que exatamente é a inteligência artificial generativa? Em sua essência, trata-se de um ramo da IA focado em criar conteúdo novo e original, em vez de apenas analisar ou classificar dados existentes. Ao contrário da IA tradicional, que aprende a reconhecer padrões, a IA generativa aprende a produzir padrões. Ela é treinada em vastos conjuntos de dados, milhões de imagens, trilhões de palavras, horas de áudio, e a partir desse aprendizado, consegue gerar novas saídas que se assemelham, mas não são idênticas, aos dados originais. Pense no ChatGPT, que pode escrever poemas, roteiros ou códigos complexos. Ou no DALL-E e Midjourney, que transformam simples descrições textuais em obras de arte visuais deslumbrantes. Esses são apenas os exemplos mais populares, mas a verdade é que a IA generativa está se infiltrando em quase todos os domínios criativos. Estamos, portanto, na aurora de uma nova era criativa ou à beira de um precipício existencial? A resposta para essa pergunta complexa e multifacetada não é simples, e ela se desdobra na economia da inteligência artificial generativa. É nesse emaranhado de tecnologia, inovação, mercado e impacto social que encontraremos as chaves para entender o futuro que já está sendo construído. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Para compreender a magnitude dessa revolução, é fundamental recuar no tempo e traçar as raízes da inteligência artificial. A jornada começou muito antes dos computadores modernos, com os primeiros conceitos de máquinas pensantes, talvez tão cedo quanto a Grécia Antiga. No entanto, a IA, como a conhecemos hoje, teve seu pontapé inicial formal na década de 1950, com o advento dos primeiros computadores e a famosa Conferência de Dartmouth, em 1956, onde o termo inteligência artificial foi cunhado. Desde então, a IA passou por ciclos de euforia e desilusão, os chamados invernos da IA, mas nunca deixou de evoluir. Os avanços em processamento de dados e, crucialmente, o desenvolvimento das redes neurais, algoritmos inspirados na estrutura do cérebro humano, foram marcos decisivos. Essas redes permitiram que as máquinas começassem a aprender de forma mais sofisticada, reconhecendo padrões complexos em grandes volumes de dados. O grande salto, que nos trouxe à era generativa, ocorreu quando a IA deixou de ser apenas uma ferramenta analítica e preditiva para se tornar uma entidade criativa. Por décadas, a inteligência artificial foi primariamente utilizada para tarefas como classificação, reconhecimento de voz ou imagem e análise de dados. Ela era excelente em identificar o que já existe. O desafio era fazer com que ela criasse algo novo. Essa transição de analisar para criar não foi um evento único, mas o resultado de anos de pesquisa e inovação em arquiteturas de modelos específicos. A chave foi desenvolver algoritmos que pudessem não apenas interpretar dados de entrada, mas também gerar dados de saída que fossem coerentes, realistas e, muitas vezes, surpreendentemente originais. Entre os modelos fundamentais que viabilizaram essa transição, 3 se destacam. As redes adversariais generativas, ou GANs, introduzidas por Ian Goodfellow em 2014, foram um divisor de águas. Elas funcionam com 2 componentes: um gerador que cria dados e um discriminador, que tenta determinar se esses dados são reais ou gerados. Eles se treinam mutuamente em um jogo de gato e rato, resultando em saídas incrivelmente realistas. Em seguida, vieram os Transformers, uma arquitetura de rede neural que revolucionou o processamento de linguagem natural. Lançados em 2017,
Os Transformers são notáveis pela sua capacidade de processar sequências de dados em paralelo e capturar dependências de longo alcance, o que os tornou perfeitos para tarefas como tradução e, crucialmente, para a geração de texto fluido e contextualizado. Por fim, os modelos de difusão, mais recentes, mas igualmente poderosos, que aprendem a criar dados, adicionando ruído a imagens e depois revertendo esse processo, gerando imagens de alta qualidade e diversidade. Essas inovações pavimentaram o caminho para os pioneiros que hoje conhecemos. O GPT-3 da OpenAI, lançado em 2020, foi um marco na geração de texto, demonstrando uma capacidade sem precedentes de produzir conteúdo humano-like em uma vasta gama de estilos e tópicos. No campo visual, o DALL-E original, também da OpenAI, surpreendeu o mundo em 2021 com sua habilidade de criar imagens a partir de descrições textuais arbitrárias, muitas vezes fantásticas e surreais. Esses modelos não eram apenas curiosidades tecnológicas. Eles eram a prova de conceito de que a IA poderia de fato ser criativa. Eles abriram as portas para uma avalanche de novos modelos e aplicações, desde geradores de código até compositores musicais. O contexto econômico por trás desses avanços é igualmente fascinante. O desenvolvimento de modelos de IA generativa de ponta exige recursos computacionais massivos e equipes de pesquisa altamente especializadas. Isso transformou a pesquisa e o desenvolvimento em IA em um investimento bilionário. Gigantes da tecnologia como Google, Microsoft, Meta e Amazon, juntamente com startups inovadoras, estão despejando fortunas na corrida para desenvolver modelos cada vez mais sofisticados e capazes. O valor potencial de mercado dessas tecnologias é imenso, abrangendo desde a otimização de processos criativos até a criação de novos produtos e serviços digitais. Essa injeção maciça de capital acelerou o ritmo da inovação a um ponto vertiginoso, elevando a IA generativa de um nicho acadêmico para o centro do palco da economia global. O que antes era uma ferramenta de laboratório, agora é uma força motriz de transformação econômica e social. Essa injeção maciça de capital acelerou o ritmo da inovação a um ponto vertiginoso, elevando a IA generativa de um nicho acadêmico para o centro do palco da economia global. O que antes era uma ferramenta de laboratório, agora é uma força motriz de transformação econômica e social. É nesse cenário de investimentos bilionários e avanços tecnológicos que a revolução criativa da IA generativa ganha contornos mais definidos, redefinindo indústrias inteiras. A arte e o design, por exemplo, estão no epicentro dessa transformação. Longe de substituir os criadores humanos, a IA tem se posicionado como uma ferramenta de cocriação poderosa, abrindo novas avenidas para a expressão artística. Artistas visuais estão utilizando essas ferramentas para gerar inspiração, experimentar estilos que levariam horas ou dias para serem desenvolvidos manualmente, ou mesmo para criar elementos complexos que servem de base para suas obras finais. Imagine um pintor que usa a IA para visualizar centenas de variações de um cenário antes de pegar o pincel, ou um escultor que a emprega para prototipar formas intrincadas em segundos. No entanto, essa colaboração não vem sem debates. A questão da autoria e originalidade na arte gerada por IA é um campo minado filosófico e legal. Se uma imagem é criada por um algoritmo, quem é o verdadeiro autor? É o programador, o usuário que digitou o prompt, ou a própria IA? Essas perguntas ainda não têm respostas claras e estão impulsionando discussões acaloradas nas comunidades artísticas e jurídicas. Apesar disso, o impacto da IA generativa se estende ao design gráfico e de produto, onde a criação de logotipos, branding, interfaces de usuário e até mesmo designs de embalagens está sendo otimizada. Designers podem gerar múltiplas opções de layout, paletas de cores e tipografias em uma fração do tempo, acelerando o processo criativo e iterativo. O setor de marketing e publicidade é outro campo onde a IA generativa está provocando uma disrupção massiva. A capacidade de criar conteúdo personalizado em escala é um divisor de águas. Campanhas publicitárias que antes exigiam equipes inteiras e semanas de trabalho para produzir diferentes versões, agora podem ser geradas quase instantaneamente. A IA pode escrever copy persuasivo, adaptar mensagens para diferentes públicos-alvo, criar imagens e até mesmo vídeos curtos, tudo com base em dados de desempenho e preferências do consumidor. Isso não apenas otimiza o tempo e os recursos, mas também permite uma segmentação e personalização sem precedentes, resultando em campanhas mais eficazes e com maior retorno sobre o investimento. A otimização de campanhas com insights de IA se torna um ciclo virtuoso, onde a IA gera conteúdo, analisa seu desempenho e, em seguida, usa esses dados para refinar futuras criações. A música e o entretenimento também estão embarcando nessa jornada generativa. A composição musical assistida por IA está se tornando uma realidade, com algoritmos capazes de gerar melodias, harmonias e arranjos em diversos gêneros. Artistas podem usar essas ferramentas para superar bloqueios criativos, explorar novas sonoridades ou até mesmo criar trilhas sonoras adaptativas para jogos e filmes. No universo do entretenimento, a IA generativa está sendo empregada na geração de roteiros, ajudando escritores a desenvolver personagens complexos e tramas envolventes.
Ela pode criar ambientes virtuais detalhados para filmes e jogos, preenchendo mundos digitais com paisagens, objetos e até mesmo NPCs realistas e dinâmicos. O futuro dos games e filmes com IA generativa promete experiências imersivas e personalizadas, onde a narrativa pode se adaptar às escolhas do jogador ou espectador em tempo real, criando universos em constante evolução. Essa revolução não é apenas sobre automação, é sobre a amplificação da criatividade humana. A IA generativa não apenas acelera processos, mas também empodera indivíduos e empresas a explorar potenciais criativos que antes eram inatingíveis devido a limitações de tempo, custo ou habilidade. Ela está mudando a forma como pensamos sobre criação, colaboração e os próprios limites da imaginação. É uma ferramenta, sim, mas uma ferramenta com o poder de remodelar fundamentalmente as indústrias criativas em uma escala global, abrindo caminho para novas oportunidades e, inevitavelmente, para novos desafios. Essa amplificação da criatividade humana e a redefinição das indústrias criativas nos levam diretamente ao cerne do mercado em ebulição que a IA generativa está forjando, repleto de oportunidades e novos modelos de negócio. O que estamos testemunhando é a verdadeira democratização da criação. Ferramentas que antes exigiam anos de treinamento, softwares caríssimos e hardware de ponta, agora estão acessíveis a qualquer pessoa com uma conexão à internet. Isso reduz drasticamente as barreiras de entrada para criadores independentes, permitindo que artistas, escritores, músicos e designers, sem grandes orçamentos ou equipes, produzam conteúdo de qualidade profissional. Um estudante pode criar um portfólio impressionante de design gráfico. Um músico amador pode compor uma trilha sonora original para seu curta-metragem. E um escritor pode gerar centenas de ideias de enredo em questão de minutos. Essa facilidade de acesso impulsionou uma onda de inovação. Novas startups surgem a cada dia, focando em nichos específicos da IA generativa, desde a criação de avatares tridimensionais até a geração de código otimizado. Ao mesmo tempo, os gigantes da tecnologia, cientes do potencial transformador, estão investindo pesado não apenas em pesquisa e desenvolvimento de seus próprios modelos, mas também na aquisição de startups promissoras e na integração de capacidades generativas em suas plataformas existentes. O ecossistema de serviços e plataformas está se expandindo a uma velocidade vertiginosa. APIs permitem que desenvolvedores incorporem funcionalidades de IA generativa em seus próprios aplicativos sem precisar construir os modelos do zero. Soluções SaaS oferecem ferramentas prontas para uso em nuvem, eliminando a necessidade de infraestrutura local. E a ascensão das ferramentas no-code ou low-code significa que até mesmo indivíduos sem conhecimento de programação podem alavancar o poder da IA para criar. A monetização da criação assistida por IA generativa já é uma realidade multifacetada. Criadores estão vendendo arte digital gerada por IA como NFTs ou impressões, licenciando conteúdo gerado por IA para empresas de marketing e utilizando essas ferramentas para otimizar a produção de seus próprios produtos e serviços. O campo da consultoria e treinamento em IA generativa floresce, com especialistas auxiliando empresas e indivíduos a navegar neste novo cenário, a implementar as melhores práticas e a extrair o máximo valor das ferramentas disponíveis. Além disso, há um mercado crescente para o desenvolvimento de plugins e ferramentas personalizadas que estendem as funcionalidades dos modelos generativos existentes ou os integram a fluxos de trabalho específicos. Talvez um dos mercados mais peculiares e fascinantes a surgir seja o mercado de prompts. Um prompt é a instrução de texto que se dá a uma IA generativa para que ela produza uma imagem, um texto ou qualquer outro tipo de conteúdo. Escrever um prompt eficaz, que gere exatamente o resultado desejado, tornou-se uma arte e uma ciência. Prompt engineers, ou engenheiros de prompt, são profissionais especializados em criar essas instruções detalhadas e otimizadas. Existem plataformas onde prompts de alta qualidade são comprados e vendidos, revelando o surgimento de uma nova habilidade e profissão. Dominar a arte do prompt scenarios significa ter a chave para desbloquear o potencial máximo dessas IAs, transformando a imaginação em realidade digital com precisão e eficiência. Este cenário de mercado em ebulição não é apenas sobre a venda de produtos ou serviços, é sobre a criação de um novo paradigma de trabalho e valor. A IA generativa não apenas automatiza tarefas, mas também abre portas para a criação de novos tipos de conteúdo, novas formas de expressão e, crucialmente, novas formas de gerar receita. O impacto é sentido desde o criador freelancer, que agora pode competir com grandes agências, até as corporações que buscam escalabilidade e eficiência sem precedentes em suas operações criativas. É um ecossistema dinâmico, em constante evolução, que desafia as noções tradicionais de autoria, produção e consumo, apontando para um futuro onde a colaboração entre humanos e máquinas redefine os limites do que é possível criar e monetizar. Contudo, essa efervescência de oportunidades também traz consigo uma série de desafios e dilemas. Contudo, essa efervescência de oportunidades também traz consigo uma série de desafios e dilemas complexos que a sociedade e o mercado ainda estão aprendendo a decifrar. Um dos mais prementes é a questão dos direitos autorais e da propriedade intelectual.
Quem detém os direitos de uma obra gerada por IA? Se um artista usa uma ferramenta generativa para criar uma imagem, a obra é dele, da ferramenta ou de ambos. E o que acontece quando os modelos de IA são treinados com vastas quantidades de dados, incluindo obras protegidas por direitos autorais, sem consentimento explícito dos criadores originais? Essas são perguntas que estão no centro de processos judiciais e debates acalorados em todo o mundo. A legislação atual, muitas vezes concebida em uma era pré-digital, luta para acompanhar a velocidade da inovação, criando um vácuo legal onde a autoria e a remuneração justa para os criadores originais são constantemente questionadas. Além das complexidades legais, a ética e o viés representam uma sombra persistente sobre a inovação da IA generativa. Os modelos são tão bons quanto os dados com os quais são treinados. Se esses dados contêm preconceitos inerentes à sociedade, seja de gênero, raça, socioeconômico ou cultural, a IA não apenas os reproduz, mas muitas vezes os amplifica em suas criações. Isso pode levar à perpetuação de estereótipos prejudiciais, à exclusão de grupos minoritários ou à disseminação de informações distorcidas. O perigo das fake news e dos deepfakes, vídeos e áudios ultra-realistas gerados por IA que podem manipular a percepção da realidade, é uma preocupação crescente, com implicações sérias para a política, a segurança e a confiança pública. A responsabilidade das empresas de IA em mitigar esses vieses e garantir o uso ético de suas tecnologias é monumental, exigindo não apenas avanços técnicos, mas também um compromisso social profundo. E então, chegamos à questão mais existencial: o futuro do trabalho. A IA generativa, com sua capacidade de automatizar tarefas criativas e de rotina, levanta o espectro da substituição de empregos em diversas indústrias. Designers gráficos, redatores, artistas visuais, músicos. Muitos veem suas profissões ameaçadas pela eficiência implacável dos algoritmos. A preocupação é legítima. No entanto, a história da tecnologia nos mostra que, embora algumas profissões desapareçam, novas surgem. A necessidade de requalificação e de desenvolvimento de novas habilidades é, portanto, imperativa. A ênfase deve ser na colaboração humano-IA, onde a máquina assume as tarefas repetitivas e o ser humano se concentra na estratégia, na criatividade conceitual e na supervisão ética. O surgimento de novas profissões, como os prompt engineers que mencionamos, ou especialistas em ética de IA, ilustra essa dinâmica de transformação. A transição não será fácil e exigirá um esforço conjunto de governos, empresas e indivíduos para garantir que a força de trabalho esteja preparada para o futuro. Isso significa investir em educação, em programas de treinamento contínuo e em redes de segurança social que possam amparar aqueles que forem mais impactados. A economia da inteligência artificial generativa não é apenas sobre a tecnologia em si, mas sobre as estruturas sociais e econômicas que a rodeiam. A forma como abordamos esses desafios, desde a proteção da autoria até a mitigação de vieses e a adaptação do mercado de trabalho, determinará se esta era da inovação será inclusiva e benéfica para a maioria, ou se aprofundará as desigualdades existentes. É um momento de profunda reflexão e ação, onde as decisões tomadas hoje moldarão a sociedade de amanhã. Diante de todo esse cenário, a questão que se impõe é: como navegaremos por essa economia da IA generativa que está apenas começando a se desdobrar? O futuro, embora incerto, já esboça algumas tendências promissoras. Estamos no limiar de modelos multimodais ainda mais avançados, que não apenas geram texto ou imagem, mas que podem criar experiências completas e imersivas, combinando áudio, vídeo, 3D e interatividade de forma fluida. Imagine uma IA capaz de conceber e produzir um curta-metragem inteiro, desde o roteiro e a trilha sonora até os visuais e a dublagem, tudo a partir de uma simples descrição textual. Além disso, a IA generativa se tornará cada vez mais personalizada e contextualizada. Em vez de ferramentas genéricas, veremos IAs que aprendem as nuances do nosso estilo, nossas preferências e até mesmo nosso tom de voz. Elas se adaptarão para servir como verdadeiros assistentes criativos, antecipando nossas necessidades e oferecendo sugestões que ressoam profundamente com nossa visão individual. Essa personalização se estenderá também à integração com realidade aumentada e realidade virtual, onde a IA generativa poderá criar ambientes, objetos e personagens dinâmicos e interativos em tempo real, transformando a maneira como experimentamos o mundo digital e físico. O metaverso, tão falado, encontrará na IA generativa seu principal motor de criação de conteúdo. Para indivíduos e empresas, a pergunta crucial é: como se posicionar neste novo paradigma? A resposta mais imediata e prática é aprender a usar as ferramentas de IA generativa. Não se trata de se tornar um programador de IA, mas de dominar a arte do prompt engineering, de experimentar com diferentes plataformas e de entender as capacidades e limitações dessas tecnologias. Aqueles que souberem como integrar a IA em seus fluxos de trabalho, seja para brainstorming, prototipagem rápida ou automação de tarefas repetitivas, terão uma vantagem competitiva significativa. A IA não substituirá o ser humano, mas o ser humano que usa a IA substituirá aquele que não usa. Contudo, o foco não deve ser apenas na tecnologia.
Em um mundo onde a IA pode gerar conteúdo em escala sem precedentes, as habilidades humanas se tornam ainda mais valiosas. O pensamento crítico para discernir a verdade da ficção, a criatividade conceitual para inovar além do que os algoritmos conseguem replicar, a inteligência emocional para colaborar e liderar, e a ética para guiar o uso responsável da tecnologia, essas serão as moedas de troca mais preciosas. Devemos nos concentrar em desenvolver essas habilidades complementares, que a IA, em sua essência, não pode replicar. Explorar nichos de mercado ainda não saturados pela IA também é uma estratégia inteligente. Enquanto a IA pode gerar conteúdo genérico com facilidade, a especialização, a autenticidade e a profundidade de conhecimento em áreas específicas continuarão sendo um diferencial humano. E chegamos assim à grande reflexão. A economia da IA generativa não é apenas sobre algoritmos e dados, é um espelho gigantesco que reflete nossa própria criatividade, nossos valores e, em última instância, a nossa humanidade. Ela nos força a questionar o que significa ser criativo, o que define a autoria e qual é o propósito do trabalho em uma era de abundância algorítmica. A discussão sobre regulamentação e o debate público são mais importantes do que nunca. Precisamos de políticas que incentivem a inovação, mas que também protejam os direitos dos criadores, mitiguem os preconceitos e garantam que a IA sirva ao bem comum e não apenas a interesses específicos. A forma como moldamos a governança ética e legal desta tecnologia definirá se a IA generativa será uma força de empoderamento e prosperidade compartilhada ou uma fonte de desigualdade e desinformação. A economia da IA generativa não é apenas sobre tecnologia, é sobre o futuro da nossa criatividade, do nosso trabalho e da nossa sociedade. Como você vai participar dessa revolução?